todos. Mais um dia estamos aqui, nosso terceiro dia de palestras da nossa semana de conscientização e prevenção ao uso de drogas. Estamos novamente com essa realização do Mente Acolhe aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Temos a nossa palestra com a Débora hoje. Vamos hoje compor a mesa, vou me apresentar novamente. Sou a Jaqueline, psicóloga, atual gestora terapêutica do projeto Mente Acolhe. E estou aqui com o Éder, vice-presidente do COMAD. Se apresente, por favor, Éder. Bom dia a todos, eu continuo sendo o Éder, nessa semana de conscientização das drogas. Estou vice-presidente do COMAD e vamos dar andamento hoje com a nossa psicóloga, palestrando na semana de conscientização das drogas no município de Juquitiba. Antes de eu passar a palavra para a Débora, eu só quero lembrar para vocês nos acompanharem no YouTube também, se inscreverem lá no nosso canal, seguirem no Instagram, como estão acompanhando a live também. Quem ainda não segue pode seguir, compartilhe e curta nossas publicações. E agora vou deixar a palavra com a Débora, que hoje irá falar sobre reabilitação cognitiva e psicoeducação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Primeiramente, estamos aí iniciando nosso terceiro dia nessa semana de prevenção e de conscientização ao uso de drogas. Hoje, alguém pode, por favor, só? Então, hoje eu gostaria de me apresentar. Eu sou Débora, sou psicóloga, formada pela Faculdade Metropolitanas Unidas, FMU, e atuo hoje como psicóloga clínica na região de Curitiba e também no projeto Mãe que Acolhe, trabalhando aí com a dependência química desde então que eu me formei. Sou pós-graduando em neuropsicologia com formação em reabilitação cognitiva pelo Hospital das Clínicas e a Faculdade de Medicina de São Paulo. Tenho cursos também na área da dependência química, pela FEBRAT, pela UniAD e também pela Unifesp. Também sou da abordagem terapia cognitivo-comportamental, feita extensão na CTCC, curso de psicopatologia da infância e da adolescência pelo Portal da Educação. Hoje, acredito que nós vamos trazer aqui um tema que é extremamente importante, delicado também e que muitas vezes tem um olhar um tanto de julgamento diante da sociedade quando nós falamos do uso de drogas, tá? Pode passar, de início, eu gostaria de trazer o que é psicoeducação, Uma vez quando a gente fala de psicoeducação, algumas pessoas já me questionaram se quando falamos de psicoeducação estamos falando de escola. Não, mas estamos falando do processo, que é uma técnica da TCC, quando nós falamos em quebra de paradigmas, quebra das críticas e dos julgamentos. Muitas vezes, quando a gente fala da dependência química, eles estão em sociedade, há muitos julgamentos, há muitas críticas acerca do que é o dependente químico em si. Na verdade, eu não coloco só o dependente em si, mas quando a gente fala em saúde mental, existe sim um olhar de crítica e de julgamento quando nós falamos com relação às patologias. Quando eu falo dessas distorções, é como se eu falasse no processo, por exemplo, de depressão, e quem tem depressão, ele tem ali uma frescura e não um processo de adoecimento. Quando nós falamos da dependência química, as distorções que a sociedade faz é de que ele é ou vagabundo, ou de que ele não presta, ou de que ele faz uso porque ele quer e que ele para quando ele quer, quando ele tem vontade. Eu entendo que a motivação deles em si ajuda sim no processo de recuperação e de tratamento junto com nós. Mas eu acredito que esse papel da psicoeducação é trabalhar principalmente essa reeducação do que é a dependência química. Quando eles chegam lá para nós, eles chegam com todos esses paradigmas, com todas essas críticas e julgamento, e por muitas vezes eles acreditam que isso é verdade. É como a gente fala, de tanto eu ouvir, eu passo a acreditar que aquilo é verdade. E isso dificulta muito eles no processo de realmente entender que é importante estar no tratamento e de que ele precisa de ajuda. Então, quando eu falo da psicoeducação, eu estou falando de reeducar, conscientizar, compreender, esclarecer e tirar dúvidas acerca
dessa problemática. E aí nós temos, consequentemente, fazendo o processo de reeducação em psicoeducação, nós temos uma redução dessas críticas e de julgamento acerca do próprio acolhido que está lá, acerca do próprio dependente químico quando ele tem um olhar sobre si quanto pessoa. De algum modo em que a gente ajuda na psicoeducação é com a identificação dos seus fatores de risco, que é tudo que leva ele ao uso de substância, dos enfrentamentos, quais são as mudanças comportamentais que ele precisa trazer diante do seu uso e quais são os seus fatores de proteção, quais são a sua rede protetiva que ele precisa adquirir e entender que são importantes na vida dele. Dessa forma, eu ajudo também com que ele se responsabilize pelo seu processo, com aquilo que ele acabou gerando de consequências para a própria vida dele, porque uma vez em que ele não se torna, ele entende o processo de adoecimento e ele não só é mais a vítima desses julgamentos e dessas críticas, ele tem essa responsabilidade de se pertencer, de buscar o seu pertencimento e assim adquirir as mudanças que são necessárias dentro do processo. E aí, claro, ele tendo esse melhor olhar acerca da doença, ele tem uma melhor aceitação de si e um acolhimento de suas dores. Quando eu falo da dependência química, eu falo de pessoas, de seres humanos que muitas vezes não são vistos nessa forma, que têm dores, que têm sentimentos, que têm emocionais muitas vezes fragilizados, com todas as questões que eu vou falar futuramente da vida, né? Muitas vezes problemáticas que já não vêm de hoje, mas de muito tempo, e que se estende ao uso, e aí só volta para um mecanismo aí de círculo. E aí, claro, quando eu falo de uma psicoeducação, não é só trabalhar também com o acolhido, mas também com os seus familiares que de algum modo estão também adoecidos nesse processo. Eu sempre falo que quando nós trazemos saúde mental, eu não falo apenas do acolhido, do paciente em si que chega ao meu consultório com alguma problemática, mas existe uma família que adoece por conta principalmente de se questionar o que eu preciso fazer para que esse acolhido mude, para que essa dependência não venha a existir, ou muitas vezes a família também se questiona onde eu errei, o que eu fiz ou deixei de fazer por conta desse acolhido estar dessa forma, estar com uma problemática em saúde mental. Então eu acredito que a psicoeducação vem uma abordagem, eu acredito que em todos os sentidos, em todas as áreas, nós devemos trabalhar muito com isso, porque nós temos uma boa aceitação e um bom olhar daquilo que a gente conhece. Então eu acredito que quando eu falo em psicoeducação aqui hoje, para vocês, é exatamente para trazer um pouco do que é acerca da dependência, né? E quais são todos esses fatores. Por mais que é um tempo curto, e aí tem muita coisa, eu acredito que essa semana é extremamente importante para que a gente explore isso cada vez mais e leve aí também, né, essa forma de vocês também sempre buscarem esse olhar. Tudo bem? Pode. E aí eu trouxe um pouquinho do conceito da dependência química. Para Ronaldo Laranjeira, né, e Neide Zanelato, a dependência química, ela caracteriza-se por um padrão de consumo compulsivo da substância psicoativa. Então existe uma compulsão no seu uso no ato de usar. E aí ele traz alguns critérios. Ele traz a compulsão para o consumo, que é como eu já trouxe, o aumento da tolerância. Então, quanto mais eu faço uso, mais eu quero fazer uso dessa substância, uma vez que a gente entende que a nossa mente ela é adaptativa. Então, uma vez em que eu faço o uso de uma substância e eu tenho uma continuidade desse processo, o meu grau de tolerância para a minha mente, ela se torna muito mais inflexível para sentir aquele mesmo prazer. Então, eles têm um aumento também dessa tolerância. A síndrome de abstinência, que é um processo extremamente doloroso, que eles passam dentro do processo terapêutico, inclusive também fora dele, porque ele não deixa de existir. E aí nós trazemos dois momentos de síndrome de abstinência. Uma delas é a síndrome de abstinência física e outra é a síndrome de abstinência psicológica. Quando nós falamos da física, muitas vezes eles entendem que é um dever sentir a abstinência física. Nem todos sentem. Quando nós falamos do processo de física, eu falo em tremores, falo em boca seca, falo de todas as questões comportamentais, expressões que se alteram e às vezes até mesmo eles têm convulsões e algumas crises, né, de epilepsia. Então isso é quando eu falo de uma abstinência física. Quando eu falo de uma abstinência psicológica, ela se estende numa proporção muito maior.
E ela vem geralmente depois de um processo de abstinência física, que é a hora em que eles acabam muitas vezes não tendo essa mesma identificação. Então eles têm abstinência psicológica e aí eles vão sentir muita ansiedade, vão ficar agitados, eles vão ter um grau de irritabilidade muito maior e a mente começa a passar por um processo de autossabotagem. O que é isso? Eu começo a fazer um auto-engano com a minha própria mente de que eu não preciso estar ali, de que eu não preciso de ajuda, de que eu posso parar quando eu quero. Então eles começam meio que a se enganar, eles começam a manipular com pensamentos para que eles consigam anular aquele processo terapêutico que começa a iniciar ali essa busca de ajuda. Então eu tenho essas duas síndromes. Aí tem o alívio ou evitação de abstinência. Então muitas vezes eu não preciso mais só estar triste ou estar frustrado com alguma situação. Eu passo a fazer consumo até mesmo quando eu estou feliz e até mesmo para alívio dessa abstinência. Está tão difícil sentir todos esses sintomas, está tão difícil lidar com isso e eu fico tão frustrado com relação a eu estar dessa forma e admitir a mim mesmo que eu não tenho controle, que eu passo a fazer o consumo novamente. A relevância do consumo, que é exatamente quando a gente fala dessa proporção que eles fazem do consumo e do quanto eles vão ali cada vez mais se aprofundando. O estreitamento ou empobrecimento do repertório, que é quando eles passam a usar em muitos lugares, de muitas formas, e aí eles acabam tendo essa perda de repertório daquilo que eu fazia consumo, onde que era e como era. Antes eu queria usar escondido porque ninguém poderia saber, e aí daqui a pouquinho eu estou com isso de uma forma empobrecida e eu passo a usar até mesmo dentro da minha casa, com os familiares de referência, e aí eu vou perdendo todo esse meu repertório. E a reinstalação da síndrome de dependência. É como se fosse um círculo vicioso, mas nós vamos estar falando disso mais pra frente. E aí eu trouxe um pouquinho do conceito da dependência química para o DSM-5. O que acontece? Ele fala que para o DSM-5 nós falamos em transtorno por uso de substância psicoativa. Então não é só uma questão do consumo compulsivo, não é só o ato de usar. Até porque quando eles entram para o acolhimento, o ato de usar é o primeiro que para. E aí nesse momento é que a gente fala que aparecem todas as outras problemáticas. Todas as questões comportamentais, todos os fatores emocionais. Então a gente fala que é um agrupamento cognitivo, comportamentais e fisiológicos do indivíduo. Isso leva, sim, para o DSM-5. Então envolve padrões patológicos de comportamento, né? Muitas vezes eu acabo falando que a dependência não é a única patologia do dependente químico. Muitas vezes eles vêm recorrendo de outras patologias e comorbidades recorrentes do uso e antecedentes do uso. E aí tem presença de problemas significativos, então não tem essa questão de eu tenho problema com a minha relação familiar, mas eu não tenho problema quando eu falo da minha relação financeira, do meu trabalho ou do meu círculo de amizades. Ele acaba gerando um problema significativo em todas as áreas da minha vida, né? E aí eu vou acarretando sempre muitas perdas. E aí tem o sistema de recompensa, que ele é ativo, isso fica no nosso cérebro, e o anseio por mais uso da substância. Quando a gente fala do uso de substância, da dependência química, nós sabemos que eles têm ali, entra diretamente no nosso sistema nervoso central e faz todas as alterações, né? Então eles provocam alterações mentais, psíquicas, que são subjetivas, né? Que é o meu cognitivo, a minha forma de perceber esse mundo, a minha forma de sentir esse mundo, como esse mundo também se apresenta a mim, ele acaba tendo essas alterações. E também tem as que provocam alterações comportamentais. Uma vez em que eu estou com o pensamento alterado, com a minha percepção de mundo alterada, consequentemente isso vai gerar alterações no meu comportamento e aí na parte mais objetivas. Eu trouxe um pouquinho aqui quais são os fatores estressores. Quando nós falamos da dependência química, nós não falamos só da parte do uso ou das alterações que acontecem sobre o efeito da substância. Eu preciso falar, e isso às vezes é até um pouco triste, de todos os fatores, de todos os estressores que levam ele
provavelmente, ou uma probabilidade de fazer o uso, né, ou numa fase de adolescência, ou numa fase adulta. Então, eu tenho alguns fatores de riscos que podem contribuir para que essa dependência exista. Então, eu trouxe fatores de riscos familiares, fatores de riscos sociais e os psiquiátricos. Tá? Nos fatores de riscos familiares, eu falo do uso de substância por familiares, abuso ou negligência física ou emocional. Então, muitas vezes eles passam lá na sua infância por momentos de abuso ou negligência, lá junto até mesmo no ambiente familiar, que a gente sabe que infelizmente isso é uma problemática gigante que temos. Estado matrimonial dos familiares, temos nível de educação formal, tipo de educação entre filhos e cuidadores e estado socioeconômico da família. Isso se enquadra nas tendências dos fatores de riscos familiares. Quando eu falo dos fatores de riscos sociais, eu estou falando de pressão de pares e popularidade, estou falando em casos de pandemia, né, ou de desastre como terremotos, também levam a consequências e alguns prejuízos aí também para eles, como bullying e a filiação à criminalidade. Muitas vezes eles acabam indo para o uso, né, não são envolvidos com a criminalidade, não têm nenhum contato com isso e acabam ali se envolvendo e se perdendo e levam a muitas buscas e a muitos envolvimentos com a criminalidade e muitas vezes até como uma forma de manter o seu próprio consumo. E aí tem os fatores de riscos psiquiátricos, que aí a gente fala do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, falo do transtorno depressivo maior, coloquei também o transtorno de ansiedade generalizado, o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, e dentre outras comorbidades que a gente sabe que existe. Muitas vezes, quando eu estou lá com os acolhidos, ou até mesmo com os próprios pacientes em consultório, eles me trazem a problemática. Só que muitas vezes a gente não tem que olhar só para a problemática do uso de substância. Eu preciso olhar todos os fatores que antecedem, para entender qual que é a visão de mundo, qual que é, vamos lá dizer, o suporte que ele teve anterior a isso. E o que eu sinto muitas vezes quando eu falo, pode ir já, dos fatores de riscos psiquiátricos, muitas vezes, infelizmente, ele tem situações que levam a isso, principalmente quadros ali até mesmo de ansiedade, que não foram visualizados, não foram dados atenção, não foram colocados isso como algo importante a ser visto e ser trabalhado. Como eu trouxe, a saúde mental, ela é extremamente delicada. Eu sempre falo assim, nós falamos que tudo aquilo que é palpável, que se torna visto, né, a gente acaba dando mais atenção. Então, tudo aquilo que eu pego rapidamente e olho num exame e atesto aquilo, eu considero. Quando a gente fala em saúde mental, as pessoas acabam deixando para segundo plano. Quando eu falo de um processo de ansiedade, é muito mais visto como crítica, com julgamento, faz para chamar atenção, ou a depressão é frescura. E aí, então, a saúde mental, infelizmente, eu acredito que é extremamente importante, que sem ela, todos os nossos fatores da vida acabam sendo comprometidos, mas ela acaba muitas vezes sendo olhada aí como, né, futuros segundos, terceiros e quartos, né, planos aí de importância. Então, os eventos estressores, por não se perceberem hábeis o suficiente para solucionar as situações que se complicam cada vez mais, os usuários podem recorrer ao uso da substância como uma forma de se afastar de tudo isso que incomoda, mesmo que esse seja apenas um alívio momentâneo. Não quer dizer que a pessoa acredite que assim está resolvendo seus problemas, apenas que não vê uma outra forma de lidar com eles. Então, muitas vezes, existem fatores emocionais, quando nós falamos da dependência, que eles não conseguem olhar de saída para aquilo. Que emocionalmente, diante de todos os eventos estressores que eles já foram expostos, eles não conseguem olhar para aquela situação e ver uma hipótese ou uma solução para aquela situação, um problema, e eles acabam recorrendo ao uso como uma forma de fuga. Eu vou ali, eu anestesio as minhas dores, eu não olho mais para aquela realidade do que muitas vezes eu venho enfrentando, e assim pronto, o meu problema de algum modo se resolve, momentaneamente, mas resolve. Então a gente precisa ter sempre, quando eu falo volto na psicoeducação,
é trabalhar muito desse reconhecimento com eles, deles entenderem, deles se identificarem enquanto pessoa e quais são todos esses eventos estressores e dificuldades que eles precisam enfrentar. E aí, quando eu falo dos eventos estressores, e aí eu trouxe por que eles fazem o consumo, né, e muitas vezes as causas que motivam, tem uma busca de prazer. Na dependência química, eles não fazem diferente. A nossa mente, ela é programada para obter prazer. O tempo todo o ser humano busca prazer. Nós não queremos ser frustrados, nós não queremos situações desagradáveis. Então é natural que uma vez em que eu tenho vários, fatores, vários eventos estressores, eu vou buscar um prazer de alguma forma. Então muitas vezes essa busca de prazer, ela acaba para alterar ou melhorar o humor, ela acaba tendo essa influência, para conseguir desenvolver habilidades sociais e assertividade, às vezes conseguir falar aquilo que eu sinto, conseguir colocar para fora, me expor quanto pessoa, e aí muitas vezes eu falo, a substância entra para que a verdade daquilo que eu quero falar saia, de tanta dificuldade que eu tenho nessa assertividade. Para fugir de situações emocionais, conflitos e problemas de várias espécies, para aliviar situações de estresse ou qualquer situação que deseja alívio de dores. Como eu falei, não são só dores emocionais. Eles têm dificuldade de sentir qualquer situação de dor, seja ela emocional, seja ela física. Eles não querem essa frustração. E aí, como uma forma de não conseguir, não entender como se lida com ela, eles acabam muitas vezes buscando esse alívio. Como parte de cerimônia religiosa, hoje, infelizmente ou felizmente, enfim, nós temos isso, e isso acaba muitas vezes gerando problemáticas. Quando eu falo disso, eu falo principalmente do álcool, que é uma substância extremamente difícil, eu acredito que é uma das mais delicadas aí para se trabalhar. Para obter iluminação espiritual, então ter ali algum contato com algum ser superior. Para melhorar o desempenho, então muitas vezes eu entendo que eu vou mal, que eu não estou conseguindo executar as tarefas que eu preciso, que eu não estou conseguindo entregar algumas coisas da forma como eu preciso entregar, eu acabo ali colocando a substância como uma forma para melhorar o meu empenho. Pode ocorrer o uso de substância por motivo de comorbidades pré-existentes, como eu falei também agora há pouquinho, quando eu falo da ansiedade, da depressão e de outros fatores também psiquiátricos, psicológicos. Muitas vezes a dificuldade é tão grande de olhar para aquilo e de buscar essa ajuda que eu busco uma forma muito mais sucinta, vamos dizer, de fazer esse uso e o alívio daquilo que eu estou sentindo. Né? E aí vale ressaltar que a dependência é uma doença biopsicossocial. Né? Eu acredito que hoje a espiritualidade ela também contribui muito, né? Mas tem aí um fator que a gente fala que é genético, biológico, um fator psicológico e um fator social quando nós falamos do ambiente que ele está inserido. E aqui eu trouxe um pouquinho do sistema de recompensa. Vamos pensar que a gente tem uma dor. E aí, a gente precisa solucionar como que nós vamos lidar com ela. E aí, a minha mente, ela pede prazer. Como eu falei, a nossa mente, ela é programada para obter prazer. Se eu estou num ambiente que é estressor, se a minha dificuldade está toda ambiental, eu tenho vários outros estressores ali expostos a mim, e eu não consigo ver saída para aquilo, consequentemente, eu quero buscar prazer. A minha mente pede isso. Então, eu faço uso da substância, ela aciona o meu sistema de recompensa, que é totalmente interligado com toda a minha área pré-frontal, que é a minha área de raciocínio, a minha área de planejamento, a minha área de tomada de decisão. Então, isso uma vez estando comprometida, eu não vou ter nem tempo hábil para conseguir pensar nas consequências que aquilo vai me gerar. E aí eu tenho um reforço positivo, que é todo esse alívio, né, toda essa satisfação, e rapidamente a minha mente já pede essa manutenção e essa repetição desse prazer. E aí, acho que próximo eu vou estar explicando um pouquinho quando nós falamos do nosso prazer. Quando nós falamos da dependência, às vezes a gente julga. Ah, mas uso, que prazer que dá? E dá. Vamos imaginar aí aquilo que vocês mais sentem prazer, o que vocês mais gostam. E aí vocês colocam muito prazer nisso. Agora, bomba de prazer, isso que vocês estão aí imaginando na cabeça de vocês, que vocês gostem muito. É essa sensação que dá. E aí, muitas vezes, a gente acaba
muitas vezes pegando o nosso prazer e a gente vai lá e busca. Nós buscamos satisfazer ele a todo instante. E aí, claro que se torna um círculo vicioso. Eu faço uso da substância. Não, eu tenho uma dor, eu faço uso da substância. Eu tenho um alívio, eu tenho um prazer. Quando essa substância ela perde o seu efeito, eu vou voltar a sentir a dor. E vou sentir ela de uma forma muito mais potencializada. Porque além de eu sentir a dor do que aconteceu, muitas vezes eu estou me julgando do que eu fiz. Muitas vezes eu estou criticando as minhas atitudes de ter feito. Então a minha dor, ao invés de reduzir, ela reduz por um tempo e depois ela volta muito mais forte. E aí eu faço uso de substância de novo para que essa dor não exista, e aí eu tenho um alívio momentâneo. Então se torna um círculo vicioso, que é da imagem aí que eu coloquei: dor, uso de substância, alívio, e aí volta para a dor. Aqui eu trouxe um exemplo clássico, que eu acredito que quando a gente fala de sistema de recompensa, né, para quem não é dependente químico consegue entender. E aí aqui ele fala: que delícia esse chocolate. Então, quando você tem uma experiência prazerosa, o cérebro produz um neurotransmissor chamado dopamina, que é a nossa substância de prazer. Isso ativa o meu sistema de recompensa. Uma vez em que ativou o meu sistema de recompensa, a raiz da dopamina está na área tegmental ventral, uma região rudimentar do cérebro, o que garante uma grande força biológica. Então eu aciono com aquilo que eu faço de prazer. Quando eu como chocolate, eu sinto esse prazer porque ele é bom e ele já faz a liberação da dopamina, que é: olha, tá muito bom, você gosta disso, isso é prazeroso. Na terceira imagem, a dopamina percorre outras áreas até chegar ao córtex pré-frontal, nossa jovem área de modulação. E é ele que vai dizer que você está satisfeito e deve parar de comer. Na quarta imagem, se comer chocolate realmente me deixa feliz e satisfeito, seu cérebro registra aquilo que é prazeroso e, portanto, é um comportamento que deve ser repetido. Quando nós gostamos de algo, nós repetimos isso. Nós consequentemente fazemos isso várias outras vezes. Então, nós repetimos esse mesmo comportamento. Então, posso comer outro? Na imagem 5 ele fala: como seu cérebro já sabe que comer chocolate é bom, a área tegmental ventral pede que você repita essa ação. E ela vai usar toda a sua força biológica para isso. Mas quando, na outra imagenzinha, que eles estão ali conversando, a área de tomada de decisão com a minha área ali de emoção, de dopamina, de liberação ali de prazer, mas quando a informação chega ao córtex pré-frontal, vem a modulação. Você exerce ainda recente capacidade de ser mais racional e pensa se deve mesmo comer o doce, o chocolate. Por exemplo, muitas vezes quando a gente come chocolate, aí a pessoa está fazendo um regime. Aí ela pensa: mas é gostoso, mas se eu comer esse chocolate, eu já estou cortando o meu regime. E aí, o que eu faço? Não é algo que a gente fala que também é prejudicial, mas muitas vezes a gente não considera porque ele é prazeroso. Ou quando a gente gosta de alguma coisa na comida e vem alguém e fala assim: nossa, mas você come isso? Mas isso não é bom para a sua saúde. Às vezes nós respondemos assim: mas se eu for pensar em tudo que faz mal, eu não vou comer nada. É ou não é? Porque é uma forma da mente sempre buscar esse prazer, e mesmo que fale para nós que isso é prejudicial, muitas vezes a gente permanece com isso. Quando a gente fala da substância psicoativa, quando a gente fala do dependente químico, essa bomba de dopamina, ela é liberada com muita carga. Ela é muito forte, essa liberação. Mesmo que nós comemos chocolate, a liberação de dopamina para nós é muito pouco considerada perto do uso de substância. E aí a nossa mente, ela também leva um tempo para processar. Uma vez em que eu faço grande esforço lá na minha região do sistema de recompensa para fazer toda essa liberação de dopamina, quando ele está lá cansado, já desgastou pelo efeito do uso de substância, eu vou levar mais tempo para que eu consiga novamente produzir dopamina e liberar essa dopamina aos poucos no meu cérebro, para que eu tenha ali prazer em outras áreas, né? Diferente de um chocolate que ele libera um pouco, mas eu continuo com a liberação de dopamina constantemente. Por isso que quando eles falam do uso de substância, muitas vezes depois que eles fazem muito tempo de uso, eles caem naquele processo depressivo depois do efeito.
porque não tem essa liberação dessa substância de prazer. E aí muitas vezes a dor é tão intensa, é tão grande, que eles não esperam esse tempo do meu cérebro novamente vir a produzir essa dopamina e eu olhar para todas as questões que são importantes. Até porque muitas vezes tem muitos eventos estressores que também dificultam esse processo. E aí tem outra imagem, na 7, que é a primeira de lá de cima. Ocorre então uma batalha entre as informações enviadas pela razão, o córtex pré-frontal e pela emoção, a área tegmental ventral. E aí na 8 diz, se você deixar a emoção vencer e repetir frequentemente o comportamento prazeroso, ele vai ganhando força e fica cada vez mais difícil de resistir a ele. Quando eu tenho um hábito, quando eu tenho uma forma de fazer todo esse processo, ele acaba se intensificando. O meu comportamento, uma vez que ele é repetido por uma busca de prazer, ele acaba muito mais levando à repetição dele. Então, se eu tenho substância e eu tenho prazer, e eu entendo que dessa forma eu tenho esse prazer que eu desejo, eu passo a repetir ele e fica cada vez mais difícil de eu conseguir quebrar esse processo. E aí tem a 9. E como interromper esse ciclo? Seu cérebro não vai deixar de achar que o chocolate é prazeroso se você decidir parar de comê-lo. Então é uma decisão. Não significa que eu deixei de comer ele, que ele já perdeu o gosto, que ele não é mais gostoso. Ele continua. Mas a minha tomada de decisão é quem decide se eu paro ou não. Mas ele pode começar a perceber que comer fruta também é bom. Então eu começo a fazer novos hábitos, que logo de início talvez não sejam tão prazerosos quanto aquele do chocolate. Mas uma vez em que eu crio esse hábito, eu posso estar ali, fazendo um processo dela aprender, de eu reeducar com um novo hábito a minha área para ter esse prazer. Então, se você comer fruta frequentemente e passar a se sentir bem com isso, essa ação vai começar a ativar seu sistema de recompensa e ganhar um ciclo só para ela. Não estou dizendo que é necessário fazer a troca do chocolate pela fruta. Eu falo isso em todos os nossos comportamentos e atitudes. Desde que eu entendo que algo que eu tenho, um hábito que é disfuncional, que eu entendo que não é saudável à minha vida, eu consigo criar novos hábitos. E aí isso linka muito com o que o Thiago falou ontem, quando ele trouxe sobre a questão da resiliência. E aí é a hora em que vem muito linkado a toda essa mudança que eu preciso fazer para adquirir novos hábitos. E é fácil? Não é fácil. Muitas vezes a gente chega e fala assim, vocês têm que mudar. Ah, mas tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar tal coisa. E aí a gente não nota que todos nós temos essa dificuldade. É difícil para todo ser humano fazer essa mudança. E aí quando eu falo disso, tem até um vídeo que eu já assisti, que ele fala assim, muitas vezes você repete até o lugar que você senta na mesa para comer. Você repete até o lugar do sofá onde você senta na sua casa. E quando você não come na mesma cadeira em que você come todos os dias, você fica se sentindo desconfortável com aquilo. Então, esse hábito que foi adquirido, ele é difícil muitas vezes de quebrar. Quando nós falamos da dependência, eu estou falando de comportamentos, de pensamentos, de atitudes que começaram não hoje. Porque quando nós falamos em mudança, nós falamos de hábitos que começaram lá atrás. Que muitas vezes começaram lá quando eu tinha 5, 6, 7, E aí, assim vai, infância, adolescência, e isso veio só em reforço por uma vida inteira, E aí muitas vezes eu escuto deles assim, nossa, mas eu estou com tantos anos e eu ainda faço isso que estava lá atrás. Eu não sabia que isso de lá de trás hoje de algum modo me alterava. Altera, e quanto mais eu reforço, mais dificuldade eu tenho de sair dele, de quebrar ele. E aí aqui fala na última imagem, mas isso não significa que todo mundo sinta prazer comendo fruta. Como eu falei, você pode buscar outras formas de adquirir esse prazer. Não basta insistir em um comportamento para que ele se torne interessante. O que estimula uma pessoa pode não trazer o mesmo efeito para a outra. O importante é que você encontre quais frutas e quais chocolates te fazem feliz. O sistema de recompensa está aí para deixar a vida mais prazerosa e equilibrada. Quando eu falo do ser humano em si, o prazer, muitas vezes, não é só aquilo que eu como
ou aquilo que às vezes eu compro, mas está no prazer da aceitação da pessoa. Aquilo que eu sou, será que eu estou contente? Será que eu sinto prazer na pessoa que eu me formei? Será que eu sinto prazer naquelas escolhas que eu fiz? Será que eu consigo entender o quanto é importante eu permanecer dentro desse processo e olhar o quanto eu adquiri, o quanto eu tenho prazer com isso, o quanto eu preciso ter prazer com as minhas próprias escolhas que muitas vezes não temos? Quantas pessoas não mais se criticam e julgam aquilo que é, e quantas pessoas conseguem se acolher? Muitas poucas. Nós temos muitos olhares hoje de desprazer quando falamos de nós, né, do que prazer. E aí eu acredito que esse prazer não é só o fato daquilo que eu como, daquilo que eu visto, mas aquilo que eu sou como pessoa. E aí eu trouxe aqui algumas dúvidas frequentes que acabam acontecendo. Então, há algum efeito benéfico na maconha? Gostaria que vocês todos pensassem. Não. Hoje, isso é um questionamento muito grande que eles fazem por conta da cannabis, da folha da maconha. E aí é muito diferente de quando eu falo da maconha que ela é fumada. Hoje, não só a maconha, como todas as outras substâncias, elas vêm sendo produzidas de uma forma muito mais destrutiva, de uma forma muito mais geradora de comorbidade, de distúrbios, de surtos psicóticos do que até mesmo antes. O mundo veio evoluindo e evoluiu até a destruição, até o processo destrutivo da maconha. Então, não. Muitas vezes as pessoas querem entrar num processo terapêutico e começa com reservas. Reservas de que pode fazer uso do tabaco, reservas com o uso do álcool, porque são drogas que são listas, são aceitas, e aí muitas vezes até mesmo com a maconha, por conta desses questionamentos que acabam se gerando. Outro, posso conseguir fazer uso esporádico após um tempo abstêmico? Isso é muito comum. Eles entendem que a doença, uma vez que eu fiz o processo, eu fiquei um tempo limpo, agora eu posso fazer um consumo lá que não vai dar nada. Aquilo aí não vai me deixar, não vai voltar com o que eu estava. Só que é apenas esse retorno, se a gente for parar para pensar, já se torna o próprio comportamento, o próprio pensamento já é disfuncional. Olha só, eu estou começando a fazer um auto-engano na minha mente. Mas, eu só vou fazer um e eu não tenho mais problema com isso. Não. Quando nós falamos da dependência, ela é uma doença incurável, né? Progressiva e fatal também. Assim como eu falo de muitas outras doenças quando eu falo em saúde mental. Se eu não cuidar, se eu não tiver uma manutenção da minha problemática em saúde mental, eu sempre tenho sim um grande agravante de voltar para todas as questões, né, destrutivas e deficitárias. Qual a pior droga? Essa eu gosto muito. Muitas vezes eles chegam e falam assim: mas eu não sou igual esse aí que fez uso do crack. Eu só usei álcool. E eu entendo que não existe a pior droga, existe aquela que te destrói. Porque aquela que fez um prejuízo gigante na vida do alcoolista é aquela que fez um prejuízo tanto quanto na vida daquele que usa crack, daquele que usa cocaína, daquele que faz uso de maconha, e enfim. Quando eu falo da pior droga, é aquela que destruiu os laços familiares, é aquela que fragilizou muitos vínculos, é aquela que deu perdas na sua vida, e é aquela que, consequentemente, muitas vezes, por melhor, né, eu falo que a melhor das escolhas, as melhores das consequências da vida deles, é eles conseguirem ter a atitude, ter a decisão de estar dentro de um processo terapêutico e conseguir buscar essa ajuda, né, porque a gente sabe de todas as problemáticas e os agravantes que acontecem. E aí, porque há pessoas mais suscetíveis do que outras para desenvolver a doença. Às vezes eles falam assim: mas todo mundo na minha família bebe, tem um monte lá que faz uso, e ninguém está internado como eu, e todos eles conseguem fazer o controle dessa substância. Quando nós falamos de todos os eventos estressores e de como nós entendemos esse mundo, é o que me leva ao desenvolvimento da doença. Não é aquilo, eu sempre falo muito para eles, não é o que acontece na sua vida, mas é como eu lido com a situação do que acontece. Então o problema está no pai, está na mãe, está no irmão, não está. Não está. Não entre nesse mundo de achar e querer colocar, eu não gosto de falar culpa, porque eu acho que culpa é muito doloroso, a responsabilidade em outras pessoas. Existiram eventos estressores,
muitas vezes passaram sim por situações extremamente delicadas, eu entendo a dor de todos eles, mas se um dia essas escolhas te escolheram e você não teve alternativa, hoje você faz as suas escolhas. E hoje você consegue entender aquilo que é benéfico daquilo que não é. E hoje você faz as escolhas daquilo que você precisa fazer de mudança. Claro que é um processo de ajuda. Claro que é um processo que nós vamos estar ali sempre com eles, sempre nessa ajuda, sempre compreendendo, tentando entender qual que é a visão, qual que é a percepção desse mundo. Às vezes eu uso aquele exemplo, filhos de mesmo pai e mesma mãe são iguais? Quem quer me responder aqui? Já está um monte de gente balançando na cabecinha aqui, não. Não são. E não vão ser. Mas, não são criados pelo mesmo pai e minha mãe? Se eu estou falando que foi meu pai e minha mãe que me gerou aquilo, então todos os irmãos deveriam ser iguais. E não são. Porque varia muito da forma como que cada indivíduo observa o seu ambiente, como cada indivíduo percebe o seu mundo. Às vezes eles colocam lá, então eu sou fraco. Também não gosto de usar a palavra fraco. Não acredito que isso é fraqueza. Até porque a gente está falando de doença. Ninguém é fraco quando assume que tem um diabetes. Ninguém é fraco, ninguém é chamado de fraco quando a gente fala de uma problemática de um câncer. Né? São muitas vezes tendências, muitas vezes fisiológicas, ali, biológicas, que levam ao aparecimento da doença. E é a mesma coisa quando a gente fala da dependência. E aí eu começo a falar de reabilitação. Eu queria agora, eu vou começar antes de falar de reabilitação, fazer aqui um experimento com vocês. Vocês aí estão assistindo, o pessoal lá da CT que eu também sei que está. Gostaria que alguém fizesse isso. Pega o celular, vou chamar a Jaque, eu quero que a Jaque faça. Eu quero que ela acione o celular dela. Não tem, alguém vai ter que acionar também. Mas você tem que estar com ele na mão. Aciona, mas ela tem que estar na mão porque ela tem que parar o cronômetro. Acionem o cronômetro de vocês. Peraí que agora eu vou pegar aqui, gente. Só um minutinho aqui que eu quero fazer isso com todos aí. E aí vocês podem ir colocando aí nas respostinhas o que eu pedi para vocês. Pronto? Ela aciona. Aciona o cronômetro e você pode deixar aqui ou aqui na ponta que for melhor para você. Celular. Isso, celular. Isso. Ó, ela vai fechar, vai acionar o cronômetro, vai fechar os olhos e de olhos fechados ela vai até o banheiro aqui do local onde a gente está e ela vai voltar de olhos fechados. Não vai se enganar, não vai estar querendo espiar, não. Quando ela voltar aqui, ela vai pegar o celular na mão, ela vai parar o cronômetro, ela vai abrir o olho, claro, parar o cronômetro e me falar quantos segundos deu. Tudo bem? E aí a gente espera um pouquinho, se vocês quiserem fazer isso também, podem fazer, que eu acho que é bem interessante quando eu começar a falar em reabilitação. Tudo bem? Vou começar. Tá, já que vai começar. Porque só as pessoas saírem. Pode ir? Não pode ajudar. Fechem os olhos, não se enganem. Podem ir com calma, não tem problema. Podem ir com calma para não se machucarem, não baterem em nada aí. Não podem ajudar ela. Isso, deixa ela aí. Ela vai até o banheiro aqui do local onde a gente está. E ela vai voltar com os olhos fechados e vai parar o cronômetro aqui. Tudo bem? E aí, quem quiser fazer, faça esse processo também. Vai até o banheiro lá do local onde vocês estão, saiam, acionem o cronômetro. Vai de olhos fechados, não vai ficar espiando com medo. É só ir devagarzinho que não bate, vai se machucar. E retorna. Foi até o banheiro, retorna de olhos fechados e para o cronômetro e vamos ver quantos segundos deu. Ou quantos minutos, né? Já que já está voltando. Sim. Do lado de cá. E agora? Agora mesmo. Deixa eu ver. Aí. Pode parar aí. Deu 1 minuto e 39 segundos. É péssimo isso. Não deveria ser. Se o pessoal quiser colocar aí no Instagram, acho que é legal. Vamos de novo? Ela vai mais uma vez. Ela vai acionar o cronômetro de novo. Vamos citar. Estava aí? 1h39.
Pode zerar. Aciona e vai. Linha de dados. Opa. As coisas. Pode ir. Aí. Degrau. Um minuto e 4. Na primeira vez ela fez 1 minuto e 39. Se alguém quiser fazer aí, depois colocar. Na segunda ela fez 1 minuto e 4. Quando nós falamos no processo de reabilitação, e eu vou falar futuramente do processo de reabilitação cognitiva, é isso. Na primeira vez, ela andou ali no corredor até um pouco mais devagar, lento. Aqui eu falei para ela, tô aqui. Na segunda ela já não precisou mais de mim aqui, e ela pegou ali e foi tranquilamente. Isso é o processo que a mente faz. Uma vez em que eu faço a primeira vez, a primeira experiência, ela teve dificuldade. Onde é que está, onde é que eu estou, o que tem. Na segunda, o cérebro já tinha processado essa informação e aí facilitou o processo dela. Depois, se o pessoal colocar aí alguém mais que fez, é só falar. E aí ela reduziu esse tempo. Se novamente ela fizesse esse processo, ela reduziria novamente. Isso é o processo que a mente faz quando nós trabalhamos esse hábito, essa mudança de comportamento, essas relações, essas conexões sinápticas do cérebro. Já tinha aprendido o processo, então ele acaba fazendo mais rapidamente. Então, quando eu falo do processo de reabilitação, eu falo que eu respondo a um conjunto de procedimentos e técnicas em busca de melhorar a qualidade funcional do paciente em seu cotidiano. E aí eu trouxe aqui umas imagens de neurônio. Nessa primeira imagem eu tenho um neurônio normal, tá? Então, como ele chega ali para o nossa mente, para o nosso cérebro. Depois, eu tenho um neurônio estimulado. O que é esse neurônio estimulado? Quando eu sempre crio essas mudanças, como o Thiago falou ontem da resiliência, quando eu crio novos hábitos, quando eu mudo as minhas atitudes, quando eu tenho práticas de exercício físico, quando eu tenho uma boa alimentação. Então, tudo isso faz com que o meu neurônio ele seja estimulado. E aí, uma vez em que a gente fala do neurônio, nós estamos falando de uma neuroplasticidade, que eu vou falar depois um pouquinho mais na frente, que é essa elasticidade em se desenvolver. Então, eu consigo hoje pegar um neurônio e criar essas ramificações, essas conexões sinápticas que nós falamos, e aí desenvolver essas habilidades. Hoje, quando vocês me escutam, vocês estão fazendo esse processo. Neurônios de vocês, de algum modo, estão trabalhando nesse processo ali dessas novas conexões sendo formadas. Quando a Jaque fez esse processo aqui, foi até lá e voltou, no segundo momento ela já teve mais habilidade. Por quê? Porque esse neurônio estimulado já começou a fazer as suas ramificações, né? E esse estímulo começou a se tornar um pouco mais fortalecido para ela. E aí, no outro, eu tenho um neurônio não estimulado. Muitas vezes, quando nós temos ali habilidades, né, disfuncionais, comportamentos que não são saudáveis, como alimentação, não a prática de exercícios, e vamos muito mais reforçando essas nossas inabilidades, buscando muitas vezes ser aquilo que eu não quero, fazer aquilo que não é bom para mim, aquilo que não estimula meu cérebro, fazer situações desprazerosas. De algum modo eu não faço o estímulo desse neurônio, então ele acaba ficando aquele neurônio pobre e ele vai perdendo essas conexões. Como que nós fazemos isso lá, até mesmo no acolhimento, quando a gente fala do dependente químico? Nós trazemos muitos estímulos para ele dentro do processo terapêutico, né? Nós temos atividades terapêuticas de cuidado, nós temos grupos de NA, sobriedade, nós temos GRAAF, grupos de psicologia, 12 passos, né? Tem vários outros, PTR, são meios deles entenderem esse estímulo,
deles criarem novos hábitos que em algum momento na vida deles eles se perderam e eles não têm mais, porque uma vez em que eu não reforço eu vou perdendo. E hoje as novas pesquisas dizem que nós ganhamos 6 milhões de neurônios por dia e que uma vez em que eu não trabalhe ele, uma vez em que eu não desenvolva essas conexões, eu vou perder ele toda noite quando eu dormir. Nós já perdemos neurônio todos os dias, a todo instante, mas nós conseguimos ganhar, e as novas pesquisas estão dizendo, lá pelas escolas clínicas, que a gente faz aí novos neurônios se formarem. Então a gente consegue aí fazer uma grande estimulação. Ah, mas então eu consigo pegar áreas lesionadas e fazer estimulação lá? Não. A gente fala daquilo que fica. Quando nós falamos de um deficiente visual, o que a gente fala dele? Nossa, ele não enxerga, mas ele faz tanta coisa. Ele cria habilidade tátil, ele cria habilidade auditiva, olfativa. Por quê? Porque ele precisa se readaptar ao novo ambiente que ele está, e isso ele estimula neurônios de outras regiões que trabalham com essa plasticidade, e aí, consequentemente, gerando muito mais estímulo e muito mais habilidade para permanecer com ela. E aí, então, nós temos a reabilitação neuropsicológica, que é um processo ativo de educação e capacitação no manejo apropriado de alterações cognitivas adquiridas, além de focar nas capacidades cognitivas, ele enfatiza aspectos emocionais, psicossociais, comportamentais e físicos. Então, quando nós falamos do dependente em si, não é só um processo de tratamento com ele, mas é um tratamento com a família, com o ambiente que ele vai ser inserido, com essa reintegração, com essa reinserção social para o meio ambiente, seja ele no ambiente de trabalho. Como que ele vai ser visualizado? Como é que está tudo isso? Então, é essa reabilitação neuropsicológica que nós falamos. E trabalhamos com eles também, e trabalhando também junto com a família, para que a família também entenda qual é o processo do que está indo. Uma vez que a família está lá, permanece adoecida, o acolhido pode fazer o processo lindo e maravilhoso. Mas se ele chegar lá e tiver o ambiente adoecido, com os mesmos hábitos que não são saudáveis, ele volta a adquirir. É como se eu pegasse uma molinha e ficasse ali tentando flexibilizar ela. Em algum momento, ela vai flexibilizar, ela vai ficar mais soltinha, eu consigo ter maior extensão dela. Só que uma vez que eu solto, ela precisa ficar. Quando eles estão dentro do processo, o que a equipe como um todo faz é esse processo de flexibilização, é esse processo de plasticidade que nós fazemos, e junto com toda a reintegração aí de sociedade. E aí, quando falamos na reabilitação cognitiva, então tem intervenção que visa compensar perdas em domínio cognitivo que foram atingidos, como pensamentos, emoções, crenças, sentimentos, ou até mesmo perdas e desenvolvimentos de comorbidades, como demências, quadros de perda de memória, dificuldade na atenção, dificuldade no aprendizado. Então aí nós temos várias questões cognitivas que acabam sendo comprometidas com o consumo. E aí a cognitiva, como nós falamos, essa plasticidade cerebral, neural ou neuronal em sua capacidade de responder funcionalmente. E aí muitas vezes, como eu falei, quando a gente fala em reabilitação cognitiva, nós falamos nessa neuroplasticidade, que foi isso que a Jaque acabou fazendo. Ela criou essa conexão na mente dela com todas as sinapses realizadas que ela conseguiu realizar em tempo menor. Então, a neuroplasticidade também é conhecida como plasticidade neuronal ou plasticidade cerebral, e refere-se à capacidade do sistema nervoso de mudar, que eu falei que linka muito o que o Thiago falou ontem, adaptar-se e moldar-se ao nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento neuronal. E quando o sujeito é exposto a novas experiências, ele cria novos hábitos, habilidades para desenvolver e assim estar nesse meio. É fácil isso? É rápido? Não, não é. É um processo que é contínuo, é um processo de dia após dia. Quando nós falamos nas nossas mudanças, né, tem pessoas que falam assim, eu preciso começar a fazer exercício físico. Gente, até que a pessoa mude, comece, né? Às vezes ela fica lá procrastinando. Não, mas eu vou começar, na segunda-feira eu começo. Começa sempre a trazer essa informação futura por conta dessa dificuldade de aderir à mudança e a novos hábitos. Então, eles não são diferentes. É tão difícil quanto. Mas nós fazemos sempre esse trabalho.
Neuroplasticidade como desenvolver. Então, também já coloquei isso. O que acontece? Como que a gente desenvolve? Quando eles vão para a terapia, para um processo de atendimento com um psicólogo, eles vão falar da sua problemática, eles vão trazer a história da sua vida. Isso não só o dependente em si, mas o ser humano como um todo. Todos nós temos questões que precisamos falar, que precisamos trabalhar, que precisamos muitas vezes solucionar, ou nos perdoar, ou aceitar, enfim. Quando nós estamos em atendimento psicológico, nós já fazemos também esse processo de neuroplasticidade. Como eu trouxe, enquanto eu converso com vocês, eu faço a neuroplasticidade, enquanto vocês me escutam, vocês também fazem neuroplasticidade. Então, esse falar, esse conhecer, esse ter novas informações também ajuda. E muitas vezes, falar da minha história de vida, acontece o meu processo de ressignificação. Eu faço um novo significado, um novo entendimento da minha história. Que aí muitas vezes eu falo, mas a história aconteceu daquele jeito. Mas se eu for olhar realmente com detalhes, eu vou entender que tem aquilo e muitas outras situações que até então eu não tinha visualizado. Eu trago muito isso quando a gente assiste filme. A gente assiste filme uma vez. Aí a gente assiste a segunda, a terceira, a gente fala, nossa, eu não tinha percebido isso. Eu não tinha olhado que ele tinha falado tal coisa. Então, de algum modo, a gente acaba ali fazendo esse processo de desenvolvimento e conseguindo olhar e ressignificar para muitas coisas aí que a gente não olha muitas vezes de primeiro momento. Claro, como eu falei, todas as atividades que eles acabam tendo dentro do processo terapêutico, lá no Mãe que Acolhe, eles também fazem esse desenvolvimento da neuroplasticidade. Muitas vezes eles perguntam, mas eu tenho mesmo que fazer isso? Essa semana eu estava brincando com um sobre lavar roupa. E aí eu falei para ele, quarta-feira eu vou falar, você presta atenção no que eu vou falar da neuroplasticidade. E ele tinha realmente essa dificuldade. Aí eu falei, olha, por quê? Porque lavar a roupa, mas eu estou adaptada à máquina. Eu acabo deixando de fazer a neuroplasticidade. Hoje, quando nós falamos da depressão, é como se eu falasse que acontece com aquele neurônio pobre, que ele não tem estimulação. Porque eu acabo muitas vezes, o que acontece hoje? Por que hoje, no mundo de hoje, o mundo atual com tanta evolução, há tantos quadros de depressão e ansiedade? O mundo, com a evolução, ele se tornou um mundo muito mais desenvolvido e muito mais rápido. Antes, a gente, para conversar com alguém de outro estado, a gente tinha que mandar carta. Eu lembro disso que eu cheguei a mandar. Levava 3 dias, aí a pessoa recebia ali, aí ela mandava, ia no correio, mas não sei quantos dias. Hoje isso está na palma da nossa mão. Hoje, muitas coisas que a gente quer, nós temos facilitado. E o fato de se facilitar leva com que eu não faça constantemente a minha neuroplasticidade a desenvolver. E aí, quando eu entro em contato com uma dificuldade da minha vida, que eu preciso aprender a lidar com as frustrações, eu não tenho habilidade para isso. Ou eu acho muito difícil, ou eu não quero aceitar, não é desse jeito, mas para o outro foi desse jeito, facilitou e para mim não. Então eu começo muito mais a levar outros questionamentos do que desenvolver aquela situação por conta dessa neuroplasticidade que vem sendo escassa, infelizmente. A evolução ela é boa, ela é muito importante, mas ela tem aí várias dificuldades. Antigamente todo mundo sabia número de telefone, não é verdade? Eu pelo menos sabia. Hoje a gente já não tem mais isso. Preciso gravar o telefone. Eu pego e coloco ali e acabou. Às vezes nem das pessoas mais próximas da gente a gente consegue ter esse número gravado. E aí eu vou cada vez mais deixando deficitário meu processo de neuroplasticidade cerebral. Certo? O vídeo. Bom, gente, é isso. Depois a gente vai vir para as dúvidas e eu quero passar um vídeo agora.
Para a gente encerrar. Eu coloquei esse vídeo, ele se chama O Farol da Responsabilidade. Eu acredito que quando nós falamos da dependência química e saúde mental, ela é uma responsabilidade de todos nós. Ela é uma responsabilidade de nós passarmos essa informação, da gente ser hoje, essa semana, e para a nossa vida, esse farol de responsabilidade. Muitas vezes, quando a dependência bate na porta do vizinho e a gente não pensa em ajudar, a gente fala o problema é do outro, então eu não estou nem aí. E às vezes você tem a chave para ajudar outras pessoas. Então eu acredito que essa semana, ela seja essa semana de prevenção, de conscientização e de levar essa informação dessa semana inteira que nós estamos aqui, levando a vocês para que vocês também se tornem farol dessa responsabilidade e encaminhar tudo isso que hoje vocês vêm aprendendo. Quero finalizar com uma frase de Paulo Freire, que ele fala: a teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem a teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. Obrigada. Vamos retomar a mesa, então, para um momento de perguntas. Débora? Qualquer coisa eu ponho o microfone para você. Primeiro de parabenizar pela... Oi? Não. Oi. Parabenizar pela excelente palestra, por passar tanto conhecimento para a gente. E aí, daqui a pouco, talvez a gente tenha mais perguntas, mas eu vou começar, então, a te perguntar algumas coisas que eu fui anotando. Primeiro, acho que eu queria compartilhar a experiência que eu tive de fazer esse teste, né, que você me fez fazer. Eu acho que é muito interessante, o Éder já está chegando para compor a mesa aqui conosco, é muito interessante porque a gente percebe o quanto que fica mais fácil fazer a segunda vez. Porque a primeira vez eu não sabia, por mais que estou aqui essa semana toda, já andei, fiz esse trajeto inúmeras vezes de olhos abertos, mas na hora de ir de olho fechado, eu falei, nossa, mas aonde eu estou, que caminho seguir? Tive que fazer provavelmente um grande processo cerebral para conseguir fazer isso. Na segunda, eu já sabia, que aí eu pensei, a cortina é ali, então eu já estou perto da saída, a porta é assim, então já teve todo esse processo. E aí, falando sobre isso, né, com essa experiência, eu acho que essa neuroplasticidade é uma questão muito importante, porque o nosso cérebro, eu também faço neuropsicologia, né, então eu sei um pouquinho dessa questão, e eu queria colocar isso para você, para ver sua opinião sobre. Essa neuroplasticidade faz com que a gente aprenda as coisas e coloque as coisas no automático. Então, eu até vi isso numa aula e eu gostaria que você comentasse que essa neuroplasticidade que faz a dependência química ser incurável. Porque se eu aprendo que algo me dá prazer, me dá alívio e me dá muitas coisas, então provavelmente é por isso que meu cérebro vai aprender que é assim e vai ter muito mais dificuldade de mudar. Eu queria que você comentasse. Certo.
Me ouvindo bem? Tá. O que acontece? Quando a gente fala da neuroplasticidade, ela só não cria novos hábitos e saudáveis. Ela faz neuroplasticidade com tudo aquilo também que é inadequado, com tudo aquilo que é disfuncional. Então, uma vez em que eu tenho uma atitude disfuncional, uma busca de prazer de um modo que não é saudável, ela vai criar esse hábito também. São as redes que eu crio. Então, é uma forma de a minha elasticidade de chegar em algumas situações, em algumas formas, em alguns comportamentos. E aí, realmente, como a Jaque falou, ele vai para o meu momento automático. Então, eu sei que ali eu tenho prazer e eu uso dessa forma para obter prazer. A minha mente aprendeu e ela passa a exercitar isso como um processo de neuroplasticidade. E eu passo a dar reforço a isso. Muitas vezes, eu falo para eles assim, se vocês têm medo de algo e vocês não encararem uma situação, um problema, esse medo ele se torna muito maior. Então, se eu tenho medo de que algo possa acontecer e eu fico imaginando, a minha mente cria aquele monstro gigante, quanto menos eu enfrento isso, maior monstro esse fica. O meu monstro ele vai crescendo, ele vai tomando cada vez mais força e vai me dominando. Então, se eu começo a fazer o enfrentamento disso, ele se torna um processo muito maior e eu começo a ir fazer essas quebras desses hábitos. Muito bem. Weder? Olha, doutora, aprendizado bom hoje, viu? Falando sobre a dependência química, você citou ali, você deu o exemplo da fruta, né, da prazer, né? Muita gente questiona muito o nosso trabalho com a dependência química em comunidade terapêutica, quando se diz isso, né, uma doença incurável, né? As famílias, a sociedade encara, então ele não tem jeito, né? Já existe aí uma verbalização persecutória sobre a dependência química, sobre o drogado, sobre o alcoolista, de que lá no passado, né, era falta de vergonha na cara, vagabundo, né, não criei filho para isso, né, uma certa exclusão da sociedade. E a família, quando vem, ou a sociedade, quando se depara com essa questão de comunidade terapêutica, fazendo o acolhimento do dependente químico, né, e oferecendo um tratamento. Aí quando o terapeuta, quando a psicóloga aborda a família e fala, olha, é uma doença progressiva, incurável e fatal. A família acreditou que naquele mesmo momento a família fala, então vou pegar meu filho, pegar as malas dele e levar para casa, deixar, não tem jeito, né? Aquele dia, esse aqui não tem jeito, vai, né? Vai ficar aqui, vai comer, vai engordar, vai voltar a fazer tudo de novo. O que a doutora Jaqueline, que a psicóloga Jaqueline falou aqui, também é interessante, né? Se aprende coisa, de certa forma, ela fez aí o teste, ela foi ali, né? Ela treinou os alunos dela, foram fechados e voltou. É o que acontece na dependência química, que torna a dependência uma doença incurável. Falando disso, a abordagem nas comunidades terapêuticas e o fator de estarmos aqui fazendo a semana da conscientização é para que a sociedade, que as pessoas que estão assistindo, veja que a doença da dependência química é uma doença que é possível estabilizar. Existem outras doenças incuráveis, diabetes, né? Câncer, aí, que são doenças que muitas vezes não tem cura, mas que as pessoas seguem uma vida, uma certa normalidade, desde que ela passe pelo processo da medicação, muitas vezes intervenção medicamentosa. A pergunta, né, eu quero que você fale sobre esse assunto, é em cima disso, dessa pesquisa de que nasce 6 neurônios, que é possível treinar, em cima da dialética que você falou sobre, não é substituição, é o treinamento, né, do cérebro de sentir outras formas de sentir prazer. Você falou sobre a fruta, e é isso que em comunidades terapêuticas fazemos, mudança de hábito, de comportamento, para que ele entenda que a droga não é mais aquilo, o ponto principal, né? Que existem outras formas de sentir prazer. Na verdade, é bem interessante. Quando eu falo nessa busca de prazer, igual eu falei da questão da fruta, muitas vezes não está naquilo que a gente come ou naquilo que eu visto, mas em mim enquanto pessoa. O que eu sinto muito quando eu tenho essa questão com a dependência química é o quanto eles têm dificuldade de serem
que eles tenham essa aceitação. Aceitar quem eu sou, aceitar aquilo que eu faço, aceitar as minhas habilidades e as minhas inabilidades também, é um processo também de desenvolvimento. Muitas vezes, eu ouvi esse tempo atrás falando assim, então se a gente desenvolve neurônios e tem essa plasticidade, eu quero ter a plasticidade da mente do Einstein. Aí eu falei, já começa errado, porque a sua plasticidade, ela também vai de acordo com a tua capacidade cerebral. Eu não consigo, e aí já vem um outro processo que a gente coloca dessa aceitação. E aí é interessante quando você fala desse posicionamento, então você é incurável e aí sai do processo. Eu acredito que quando a gente fala da dependência, ela tem que ser levada, o seu adoecimento, na mesma seriedade quando eu falo de um câncer, que a pessoa entra num processo de quimioterapia. Eu não escuto os familiares virar para alguém que tem um câncer e falar assim, abandona essa quimioterapia aí, porque a gente testa lá fora. Vamos testar lá fora, porque quem sabe daqui a pouco você melhora e essa quimio não precisa mais. Ninguém faz isso. Quando a gente fala do câncer, quando a gente fala de diabetes, nós falamos de disciplina, de coisas, de etapas que precisam ser feitas e levar o processo na seriedade. O que acontece com a dependência? Está lá fazendo um processo, ele, no seu processo individual, ele tem tudo aquilo que ele precisa e ele precisa realmente no seu tempo e fazendo essa neuroplasticidade, tendo o seu desenvolvimento, criando novos hábitos. Eu falo muito, aquilo que você é dentro de uma comunidade é o que você vai ser fora. As suas dificuldades dentro da comunidade, as suas dificuldades muitas vezes de encarar lá fora. E às vezes é a problemática de que te trouxe para cá, de que te trouxe para o uso de substância. E aí eu trabalho muito isso com eles, porque muitas vezes é muito difícil. E aí muitas vezes nós também temos uma dificuldade gigante quando nós falamos da família. Porque muitas vezes é tão difícil e eles minimizam tanto a problemática da doença que a família também passa a minimizar. Que o ambiente também passa a minimizar. Como assim agora eu vou dizer que é doença, algo que muitas pessoas falam que é estágio de sem vergonhice, de ser vagabundo, então eu não posso considerar isso. Só que o fato de eu desconsiderar isso, eu não levar o processo de adoecimento com a mesma seriedade de qualquer outra doença, eu gero uma problemática muito maior. Acho que é isso. É isso. Entendido? Muito bom. Muito bem. Continuando, eu anotei algumas coisas aqui. Eu acho que uma coisa que é importante a gente frisar, que foi a primeira coisa que eu anotei, é que a gente escuta muito isso na faculdade de psicologia, principalmente na terapia que a gente escolheu, cognitivo-comportamental, que é a psicoeducação. Eu preciso conhecer com o que eu estou lutando. Se eu não conheço o que é dependência química ou qualquer outra doença que a gente tem, eu não tenho como buscar um tratamento, buscar uma mudança de hábitos, porque eu preciso saber como que isso me afeta, como que isso influencia na minha vida. E aí, dentro disso, vem situações que eu também anotei que você colocou, achei muito interessante, dos estressores, porque aí eu posso estar numa instabilidade, tanto profissional quanto psicológica, muitas coisas, e aí vem um fator que eu anotei aqui, que principalmente é o que a gente vive nesse tempo, que é a pandemia. Então, eu queria que você, e aí em semana de prevenção, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. O quanto que isso, esses estressores, muitas pessoas na nossa sociedade estavam bem, com empregos estáveis, com a família estável, aí acabaram perdendo emprego, a saúde mental se fragilizou por conta do isolamento, e aí se vê um enorme risco de desenvolver um quadro de dependência química. A gente vê os estudos, aumentou-se o uso de álcool, de outras substâncias, de uma forma assim gigantesca. E aí eu queria que você comentasse sobre isso, como que esse processo cerebral de reabilitação, de neuroplasticidade, também da psicoeducação, pode ajudar nessas condições, numa situação que a gente não imaginava viver. Sim, exatamente. Na verdade, o ser humano ele não está apto, vamos dizer assim, para lidar com nenhuma situação que saia do campo de visão e do campo de controle dele, né? O ser humano ele é programado para as coisas precisam estar frente ao meu controle. Saiu disso, é como eu tinha falado até mesmo quando eu trouxe o fato da facilidade do mundo. O mundo se desenvolveu em uma proporção que eu entendo que todas as respostas, de todos os resultados vai vir com grande facilidade. E aí eu não tenho essa habilidade para lidar quando isso não acontece. O
O caso da pandemia é um extremo, porque nós estamos num processo de pandemia, né? Logo do início nós não sabíamos a que ponto isso ia chegar, jamais imaginávamos que depois de 1 ano e pouco estaríamos nessas mesmas questões, com as mesmas dificuldades, né? E ainda assim sem saber, sem ter aquele controle de onde tudo isso vai se encaminhar. E aí muitas pessoas, sim, perderam seus trabalhos. Eu tive vários casos já, que eu já atendi de pessoas que perderam. Olha, tudo se potencializou, tudo se perdeu depois dessa pandemia, eu acabei beber mais, eu fiquei com menos atividade, então eu tive menos atividade para fazer, eu fiquei muito mais tempo em casa. E aí, quando a gente fala da dependência, que não é só o fato de usar, como que essas pessoas hoje se encontram? Elas se encontram com grandes graus de ansiedade, com grandes graus de depressão, com grandes outros graus aí de emocionalmente fragilizados. Quando nós falamos nessa neuroplasticidade, é essa capacidade de eu olhar para mim e entender o que eu posso fazer com isso. Tem alguns que eu brinco em atendimento e falo assim, começa a criar outros hábitos até mesmo dentro da sua casa, dentro do seu contato, o que eu posso fazer? Ou será que eu só estou adaptado? O ser humano ele se adapta tanto que ele se adapta também a querer falar só da parte ruim dessa pandemia. E aí, se eu olho só e foco todas as coisas ruins que ela está trazendo, realmente a gente só vai ver comorbidades e patologias. Mas a gente também pode falar de outra parte, do nosso contato, de tudo aquilo que a gente vem vivendo, de tudo aquilo que a gente acabou aprendendo com esse processo, de todo o cuidado, da valorização que a gente precisa ter, mas muitas vezes a gente não está informado disso. As informações só chegam para nós. Tem mais não sei quantos que está ali morrendo, tem mais não sei quantos ficando doente, e está acontecendo isso, e está acontecendo aquilo. A gente acaba tendo total olhar para tudo isso que é negativo e destrutivo, e a gente começa o quê? Saiu do meu controle, eu acabo ficando nesse processo de ansiedade. Saiu do controle é típico quando eu falo do ansioso. O ansioso ele tem grande necessidade de controle do externo. Eu quero só fazer tal comportamento se eu tiver certeza que lá na frente vai dar certo. Se a resposta for ociosa e não achar que vai dar certo, eu não vou fazer. E aí eles esquecem que se eu tenho medo da perda, acelera a minha perda. Porque se eu não vou, por conta de um fator de ansiedade, acaba assim realmente acarretando toda a problemática. Com certeza. Muito bom. Só para finalizar, minha última perguntinha para você, dentro do campo da dependência química, do uso abusivo, compulsivo, da substância e também do comportamento, né, que você frisou. Muitas vezes as pessoas acham que a dependência, né, ela é só de uma substância. Sim. Né? E você falou de ansiedade, de depressão, de outras coisas. Então, assim, alguns casos, a substância é só, até brincamos, né, parece que é só a cerejinha em cima do bolo. É a última coisa. Então, assim, algo aconteceu, né, saiu do controle, saiu da revisão, para o ser humano, para o indivíduo ir lá e fazer uso da substância. Muitas vezes volta lá de novo ao pragmatismo da sociedade de que aquela ridicularização da doença, da dependência química. Né? Essa semana de conscientização, para quem está assistindo, e é um grande sonho meu, assim, particular, que as pessoas entendam que a doença da dependência química é uma doença, né? Não é falta de vergonha na cara, a culpa não é do pai, a culpa não é da mãe, é do meio, né? Do meio num todo e das escolhas que foram feitas pelo indivíduo. Então, assim, eu quero que a doutora fale sobre isso, que a dependência, ela vai muito além do que o alcoolismo ou do que o uso da substância ilícita. Tá, ótimo. Bom, bem legal isso que você trouxe. Quando a gente fala da dependência, nós entendemos que muitas vezes eles entendem que a dependência, não, mas é só do álcool. Não. Quando nós falamos do uso de substância, se eu crio essa dependência, é porque muitas vezes eu tive outras dependências. Às vezes uma atitude comportamental dependente, eu sou dependente de aceitação, eu sou dependente de aprovação desse mundo, eu sou dependente muitas vezes de jogos, eu sou dependente de estar junto de pessoas, eu tenho dependência afetiva,
E aí eu começo a formar elos nessa minha relação de dependência. E aí muitas vezes eu acabo escutando de alguns: ah, mas na minha família eu tinha dependentes de álcool e eu faço, a minha preferência é o crack. Eu falo, não interfere a relação de qual é a substância, porque vocês criam elos comportamentais disfuncionais, elos disfuncionais de dependência. Essa dependência nada mais é que aquela repetição de comportamentos disfuncionais. Eu fico dependente daquela atitude. Então, toda vez que eu estou diante de alguma situação estressora, o meu cérebro já capta aquela informação que eu tenho medo e eu me recuo, eu fugo, eu tenho uma fuga, eu tenho uma esquiva. E aí eu acabo não fazendo esse confronto. Então, toda vez em que eu tiver uma situação dessa, o meu comportamento vai ser de fuga, vai ser de esquiva e eu não quero olhar para aquela problemática. E aí começa a se tornar uma situação cada vez maior. Então eu começo a ficar dependente. É como eu falo é como se eu ficasse escravo, enraizado nos meus medos, nas minhas inseguranças, nos meus comportamentos disfuncionais, e eu acabo não tendo habilidade de olhar para aquela situação. E aí quando a gente traz isso, o que eu sinto muito quando a gente fala da dependência, também são as próprias comparações. Eles falam, ah, mas o outro fez tudo isso e eu não fiz, então eu não sou. E aí eu volto a trazer isso. É uma doença que ela é individual e ela vai gerar todos os comprometimentos, todos os prejuízos na sua vida totalmente diferente do outro. Afinal de contas, você é o outro, né? Às vezes eu falo, vocês brigam tanto para ser únicos, para fazerem as coisas únicas, e vocês esquecem que vocês são únicos. Nós somos únicos. Não tem uma outra Débora psicóloga que pense, que fale, que age dessa mesma forma. E aí tudo bem. E é isso que eu preciso aceitar. E é isso que eu preciso entender. Eu preciso aceitar as minhas habilidades. Eu preciso aceitar as minhas inabilidades. Eu preciso entender quais são as dificuldades que eu tenho. Qual que é o adoecimento. Onde é que estão as minhas dependências. Além do uso, é afetiva, é emocional. E a gente fala de um processo de adoecimento gigante. São seres humanos que se adoecem e não olham muitas vezes para essa problemática de tanto julgamento e crítica. Quantas vezes nós, como ser humano, falamos assim: ah, mas de tanto falar que eu não consigo, eu acredito que eu não consigo. De tanto falar que eu sou incapaz e que eu não vou dar conta disso, eu já entendo que eu não vou dar conta disso. Então, é um adoecimento extremamente delicado. Na verdade, não só quando a gente fala da dependência, mas quando eu falo de saúde mental, é extremamente delicado e muito pouco valorizado o processo de cuidado de toda essa problemática. Então é muito importante realmente essa semana da gente poder falar disso com toda a seriedade, para que todo ser humano possa olhar para isso de um modo diferente e ter a seriedade de olhar para o processo, para o tratamento que é feito, daquilo que muitas vezes os profissionais falam: ah, mas vamos testar isso, testa aquilo. E aí não tem teste, gente. As pessoas não fazem teste com nenhum outro tipo de doença, não dá para testar. Né? Ninguém testa um hipertenso, ninguém testa, né, um diabético. Pega o diabético que está atacando essa doce nele, vai ter suas alterações, assim como a gente fala da dependência. É isso. Obrigado. Bem, eu também vou fazer, acho que a minha última pergunta, e entrando na mesma linha de raciocínio que o Éder falou, só que eu quero colocar sobre a questão dessa manutenção e reabilitação, na verdade, do tratamento. Porque se a gente, você colocou muito bem, e aí se a gente repetiu tanto, eu falei na segunda, o Thiago ontem, e você hoje só reforçou o quanto que a dependência não é simplesmente, o Éder também falou, só o uso de drogas. Biopsicossocial. Eu tenho o meu caráter biológico, eu tenho as questões dos fatores emocionais, psicológicos, e também eu tenho uma sociedade. E aí você dizendo sobre como somos únicos, ninguém vai usar a mesma substância, ninguém vai usar no mesmo lugar, ninguém vai ter a mesma família. Então, pensando no lado da reabilitação e no lado do tratamento, eu queria que você falasse um pouco, Débora, sobre essa individualização do tratamento. Porque a reabilitação cognitiva, neuropsicológica, que é o tema que você tratou, ela também vai ser individualizada. O usuário de álcool, ele vai ter que ter alguns
aspectos a serem tratados muito mais do que um usuário de cocaína. Uma pessoa que tem uma família muito presente, muito estruturada, vai ter uma facilidade maior, talvez, do que uma família que não tenha tanta estrutura. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, com certeza, realmente. Da mesma forma que eu falei que cada um é único, cada um também tem o seu motivo particular, né, ali que se entende desse mundo para fazer o uso da substância. E aí, muitas vezes, quando eles entram no processo terapêutico, eles ficam se comparando. E aí já está ali muito claro para nós o ponto dessa dependência de aceitação. Porque se eu me comparo, eu não estou aceitando o que eu sou. E aí, quando nós trabalhamos isso com eles, nós temos que trabalhar em cima de toda a problemática que se apresenta. Eu preciso trabalhar de acordo com qual é o grau de vulnerabilidade que ele tem, qual que é o processo da família na qual ele se apresenta, se essa família está ali engajada, se a família está também num processo de adoecimento muito maior. Muitas vezes a família está tão adoecida e tão fragilizada emocionalmente quanto o próprio acolhido que está ali. E aí, até para fazer esse processo de reintegração, dele ter esse retorno para casa, dele ir alguns dias, dele sentir como é que é, também é um processo individual de cada um. Assim como também toda a problemática que ele trabalha em atendimento é diferente. É ele. Aquilo que eu estou colocando para ele, da visão da vida dele, é muito diferente de qualquer outro acolhido, de qualquer outro ser humano. E aí, muitas vezes eles entendem. E aí a gente fala muito da psicologia que é muito difícil, nós não somos algo que é concreto. Eu não tenho uma conta que eu falo assim, ó, 2 mais 2 é 4. Eu estou falando com um ser humano que pensa, que sente de forma diferente e individual. Então nós precisamos ter esse olhar único diante daquele acolhido e diante de toda a problemática que se apresenta. Só que aí muitas vezes isso é muito difícil, até mesmo para a própria família entender. Não, mas esse é assim, assim, assim. Esse processo assim, desse jeito, não vai funcionar para outro. Às vezes, alguma fala, alguma forma até mesmo de orientação. Para um, ele entendeu esse processo de psicoeducação. Para outro, ele ainda tem outras raízes que ele desconsidera. Para um que não faz uso de álcool, por exemplo, na família, ele considera com grande facilidade que o álcool é uma problemática, porque a família também concorda. Aí ele vai para o ambiente familiar, ele tem todos os familiares que fazem uso de álcool. Então não tem toda essa problemática gigante que eles acreditam. Como é que eu vou trabalhar uma psicoeducação daquilo que ele vive na vida dele? E aí, claro, que o processo dele entender a gravidade disso é totalmente diferente de uma outra pessoa que não tem. Respondido, mas temos mais uma pergunta que complementa isso. Que como é feito, então, esse trabalho com a família? Próprio acolhido ou a comunidade terapêutica? Não, nós, quanto lá na comunidade, nós temos esses vão ter sábado, né, com a Rita, do meu lar terapêutico. Então é feito sim todo um trabalho com a família. A Rita, que acredito ela ser excelente para falar disso, ela faz todo esse trabalho. Então ela faz até mesmo grupos com as famílias, atendimentos familiares. Ela dá todo esse suporte para a família como uma forma também de entender as dores dessa família, que é uma família também adoecida e que sofre. Ela não deixa de entender porque ela quer, mas porque ela também muitas vezes está tão perdida quanto o próprio acolhido ali, em descoberta dessa problemática. E aí a Rita tem toda essa orientação com eles no chá terapêutico de explicar toda a problemática do que é essa doença e de como muitas vezes os hábitos deles, os comportamentos deles acabam reforçando muitas vezes o processo de adicção deles lá fora do que, né, eu falo que os pais muitas vezes eles erram por excesso. Por querer ajudar demais, a gente acaba sendo até invasivo. E às vezes a família ela se sente tão fragilizada, tão emocionalmente se sentindo culpada de toda a problemática, que ela só quer compensar. Então eu vou dar isso, eu vou fazer aquilo, e aí ela começa a tomar conta do próprio acolhido. A gente fala para eles, seja pertencente de você, faça as suas coisas, tenha suas habilidades, vai lá, fala, né? Reforça a sua autoconfiança. Aí vem às vezes uma família que também é fragilizada, que tem todo esse emocional para ser trabalhado e acaba de algum modo aí comprometendo, sem ter a intenção, querendo totalmente ajudar,
né? É como eu falo de pais, os pais pecam por querer ajudar ou por querer cuidar demais. Eles pecam por excesso, né? Pais têm que ser suficientemente bons, não dá para ser bom demais. E aí eu acho que é esse o processo, mas tem sim todo um trabalho feito aí, não só com a Rita, mas nós também, né, da equipe, passamos aí todo esse suporte, todo esse processo aí de comunicação com eles também, tá bom? Muito obrigada, excelente. Eu quero agradecer a presença do Éder, vice-presidente do Comad Municipal, agradecer sua excelente palestra e a resposta de tantas perguntas. Eu acho que contribuiu muito para o nosso aprendizado, muito para quem está assistindo, os nossos acolhidos lá na comunidade, que acolhe, estão ligados na gente, então eu espero que eles tenham gostado. E eu quero fazer novamente alguns agradecimentos antes da gente encerrar o nosso dia de hoje. Agradecer os nossos patrocinadores, parceiros, que estão conosco não só nessa semana, mas em muitas outras ações que nós promovemos com a Mãe que Acolhe. E aí eu vou falar o nome de alguns deles. E agradecer também a participação de todos vocês. O Frigoiama, Comércio de Alimentos, a Mercearia Oliveira, Panificadora e Confeitaria Princesa, Restaurante e Lanchonete Family Food, o Restaurante e Lanchonete Lazaroto 65, agradecer a essa Câmara Municipal que nos cedeu o espaço, nos cedeu toda a estrutura para a gente pudesse realizar essa primeira semana de prevenção, agradecer ao seu presidente Francisco, a Prefeitura de Ibitiba, na figura do prefeito Aires Escorsato, o Agora é Sério de Ibitiba, que também está fazendo as reportagens, a transmissão, ao Comad Municipal, na figura do Thiago, que é o presidente, do Éder, vice-presidente, e também pedir que vocês nos sigam no Instagram, também compartilhem nossa página no Facebook, se inscrevam no YouTube. Quem não conseguiu ver a palestra toda, quem quiser rever todas as palestras estão no YouTube, então se inscreve lá, que vai ter muitas novidades também. E reforçar o que o Thiago tinha dito aqui durante essa semana, na segunda e na terça, que essa semana ela é só um início, que eu também sou membro do Comad Municipal junto com eles, que nós iniciaremos essas discussões tanto para a prevenção nas escolas, como também pela regularização das comunidades terapêuticas do município, que são serviços essenciais, né? São serviços que a gente no dia a dia percebe a sua grande importância. E agradecer a todos vocês que nos estão acompanhando. Esperamos vocês amanhã. Teremos a presença do Alexandre Dourado, investigador da Polícia Civil, também com uma grande experiência em dependência química. Vai falar sobre o tratamento, vai falar sobre os padrões de uso de substância. Então, amanhã, no mesmo horário, aguardamos a todos. Muito obrigada novamente a Débora, o Éder e a todos que estão aqui nos auxiliando. Até amanhã.